Hoje vamos ver no capítulo 20 do Evangelho de João o encontro de Tomé com o Senhor Jesus. O encontro de um discípulo de Jesus com Jesus após a sua ressurreição. Um provérbio popular diz assim, que é preciso ver para crer, afirmando que só é possível crer naquilo que a gente pode ver ou aquilo que a gente pode tocar. Só é possível crer numa experiência concreta, numa experiência física. Nós vamos ver essa experiência dos discípulos de Jesus e a reação de Tomé após a ressurreição de Jesus. Vamos ao texto bíblico. João 20, a partir do verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas das casas onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e lhe disse: paz seja convosco. Bem, Jesus havia ressuscitado, ainda não havia aparecido diante dos discípulos. Mas agora ele apareceu diante dos discípulos lá no local onde eles estavam com medo, trancados. E Jesus disse assim: paz seja convosco. Sabe, irmãos, o que nós podemos aprender desse verso? Quando o Senhor Jesus chega, ele sempre traz a paz. O encontro de Jesus com os discípulos trouxe alegria, trouxe paz. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos de verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Jesus encontrou os discípulos, se apresentou diante dos discípulos e deu autoridade aos discípulos através da dotação do Espírito Santo. Veja aqui um texto da nossa lição. Cristo apareceu aos discípulos após a ressurreição, quando estavam trancados em uma casa com medo. Tomé não estava com eles. Mais tarde, ele ouviu os relatos da ressurreição feitos por outros discípulos, mas ficou bastante aflito. Isso não se harmonizava com o que Tomé pensava a respeito do reino. Além disso, ele certamente deve ter se perguntado por que Jesus teria se revelado aos outros sem a presença dele. Tomé não acreditou. Os discípulos relataram que Jesus havia vindo, que Jesus havia soprado sobre eles o Espírito Santo, mas Tomé não acreditou. Veja o verso 20 e 24, aliás, 24 e 25. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor, mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão ao seu lado, de modo nenhum acreditarei. O que Tomé precisava? Tomé precisava ver concretamente o Senhor Jesus. Tocar concretamente o Senhor Jesus, ver as marcas nas mãos, ver a marca ao lado. Jesus precisava tocar. Tomé disse, vou repetir o verso: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão ao lado dele, de modo nenhum acreditarei. Tomé estava ditando as condições da sua fé. Essa mesma atitude é mencionada várias vezes em João. Tomé estava dizendo assim: olha, eu só acredito se acontecer isso. Ele estava dando as regras, ele estava ditando as regras. Mas vejam outros que fizeram isso. Nicodemos respondeu a Jesus: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Jesus havia instruído Nicodemos e ele estava dizendo: mas como é que pode isso? Pode alguém nascer de novo, sendo velho? A mulher samaritana também disse: o Senhor não tem um balde, o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Desacreditando, precisava de uma experiência concreta. A multidão que havia sido alimentada com pães e peixes perguntou: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? Veja, dar condições para acreditar a Jesus, para acreditar em Jesus. Se o Senhor fizer isso, então eu acredito. Muitas vezes nós fazemos isso, irmãos. Muitas vezes nós oramos
e colocamos Jesus à prova, como se pudéssemos fazer. Ah, se isso acontecer, então eu vou acreditar. Se ele me atender dessa maneira, então eu vou crer nele, vou ter fé. Vamos continuando agora, mas Tomé vai ter uma nova oportunidade agora de acreditar, vendo o Senhor Jesus. Verso 26. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos com seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. De novo, irmãos. Jesus chega, Jesus traz paz. Eles estavam trancados. Aqui, o evangelista João faz questão de salientar. Eles estavam trancados, trancados de medo das consequências. O Senhor Jesus havia morrido. Mas agora, então, veja. E logo disse a Tomé, nessa horário, nessa vez, quando Jesus veio, Tomé estava lá. E Jesus sabia da incredulidade de Tomé e disse assim: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Jesus estava falando assim: você precisa de uma experiência concreta, não é? Você precisa ver para crer. Mas eu quero que você creia, que você creia. Então vem aqui ver, veja só. Respondeu-lhe imediatamente Tomé: Senhor meu e Deus meu. Ele não precisou nem tocar. Mas Jesus sabia os seus pensamentos, Jesus falou dos seus pensamentos. E agora, então, ele creu. E Jesus disse: porque me viste e creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Crer para ver. Será, irmãos, que nós também precisamos crer para ver? Será que nós precisamos ver para crer? O que estava acontecendo agora é que Tomé estava crendo, e dessa maneira ele podia ver ao Senhor Jesus. Ver pela fé, crer antes de ver. Deus nunca pede que creiamos que nos dê suficiente prova sobre as quais possamos alicerçar a nossa fé. Sua existência, seu caráter e verdade da sua palavra se baseiam em testemunhos que falam a nossa razão, e os testemunhos são numerosos. Apesar disso, Deus nunca removeu a possibilidade de dúvida. Nossa fé deve se basear em evidências, não em demonstrações. E quais são essas evidências, irmãos? Que evidências o Senhor Deus dá para que nós acreditemos no Senhor Jesus? Que testemunhos ele dá para fundamentar a nossa fé? O primeiro testemunho, irmãos, que ele dá para que nós fundamentemos a nossa fé é a sua palavra, as Sagradas Escrituras. Veja o texto do verso 31 e 30 de João, capítulo 9. Capítulo 20, digo. Veja lá, então. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram escritos, registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Como é, irmãos? Por que é que a Bíblia foi escrita? Foi escrita para fundamentar, para dar evidências à nossa fé, para testemunhar do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar de nosso Deus o Pai, que nos ama de tal maneira que nos salva quando nós ainda somos pecadores. Mas ainda, que mais são evidências para alicerçar, para fundamentar a nossa fé? A criação. Salmo 19, verso 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Quando olhamos a natureza, irmãos, quando olhamos a criação de Deus, por mais prejudicada que ela certamente está devido ao pecado, nós ainda vemos a grandiosidade de Deus. Nós passamos a ter fé em Deus observando a natureza. E podemos também, irmãos, fundamentar a nossa fé através da nossa experiência pessoal. Quando vemos o testemunho de pessoas, quando vemos o testemunho das Escrituras, quando vemos o exemplo de pessoas que têm fé no Senhor Jesus Cristo, e dessa forma a nossa experiência pessoal, aquilo que sentimos, também fundamenta a nossa fé. Nós não vimos a Cristo pessoalmente. Nenhum de nós viu a Cristo pessoalmente. Ele disse que se crêssemos,
seríamos felizes. Como é que diz o verso lá que ele falou para Tomé? Porque me viste e crestes, bem-aventurados os que não viram e creram. Nesse sentido, irmãos, os bem-aventurados somos nós. Nós não vimos o Senhor Jesus Cristo, mas nós cremos no Senhor Jesus Cristo. E dessa forma, então, nós somos bem-aventurados. Nós somos felizes. Dessa forma, o Senhor Jesus se encontra com a gente e diz assim: paz seja convosco. Paz seja com você. Tenha fé, se aquiete, tenha tranquilidade. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós somos esses bem-aventurados.